Olá, pessoal, um bom dia, sejam todos muito bem-vindos. É um grande prazer estar aqui com vocês, falando sobre esse tema super legal, super bacana, e eu espero que tenhamos uma ótima manhã, né? Espero que vocês estejam curtindo aí as ações que já estão acontecendo. Nós temos muita coisa legal aí dessa parceria entre o Sebrae e a Cielo. Continuem acompanhando. No período da tarde também tem muita coisa legal. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre como tirar fotos dos seus produtos. Eu vou falar sobre isso com vocês. Tem bastante conteúdo legal, tá bom? Vai ser uma horinha que vai voar, pode ter certeza. Então vamos lá. Primeiro, eu queria trazer para vocês uma coisa que eu acho super importante a gente acompanhar todo o processo que vai ser falado agora com vocês, que vou apresentar aqui. O primeiro deles é sobre a escolha do produto, depois vamos falar sobre a iluminação correta, vou falar um pouquinho sobre fundo infinito, composição da foto, que é super importante, né? Pensar na composição da foto, o plano e o foco, que são coisas importantes no momento que a gente vai fazer uma foto de um produto. A gente sabe que a foto é importantíssima. Às vezes tem um produto que é tão legal, mas que de repente não é fotografado da forma correta e isso acaba prejudicando, né? Aquele impulsionamento, aquela postagem ou até divulgação do seu produto. Ângulo, reflexo e movimento. A gente vai ver sobre isso também, algumas técnicas que podem fazer sua foto ter um destaque mais legal, chamar a atenção do seu público, né? Noções de escala, que é importantíssimo também, para a gente ter certeza de que o nosso cliente está entendendo o que é nosso produto, o formato dele, o tamanho e tudo mais. Algumas sugestões de utilização, de como pode ser feito isso, né? Algumas sugestões de como o seu cliente ou o seu público pode utilizar o seu produto, é muito importante, assim, mais do que nunca, né? A gente está num momento onde as pessoas estão cada vez mais acompanhando a gente pelas redes sociais e mostrar como é que essas coisas funcionam, como elas podem se encaixar na vida das pessoas é importantíssimo. Aí no final, já próximo do final, fidelidade às cores e edições rápidas. Como você pode editar a sua foto usando o seu celular. Eu vou falar sobre fotografia, mas não vou deixar de falar sobre essa questão que é importantíssima. Então, assim, para começarmos, pessoal, eu queria falar sobre, vou falar sobre a questão da escolha do produto. É um aspecto fundamental. Então, você que é empresário, empreendedor e está pensando aí em qual produto que eu vou fotografar, isso serve também para você escolher qual material vai para a sua rede social ou para a sua comunicação. Então, a primeira coisa que é importante definir é a escolha do produto. Eu tenho um volume dele em estoque para vender? Você tem quantidade, né? Porque não adianta a gente ter todo aquele trabalho de fotografar, de planejar, de escolher, e de repente você não tem volume, você tem poucas unidades ou pouca quantidade. Então, importantíssimo, né? A precificação está correta? Você tem certeza de que o preço está certo? Uma coisa dentro do marketing que eu falo muito é o seguinte: a gente tem que ter certeza de que a gente está cobrando o preço correto do produto. Porque imagina só, se você está praticando o preço errado e vai fotografar, e vai divulgar, e vai vender mais, você vai ter um prejuízo maior. Então, é importantíssimo pensar na precificação, se a precificação está correta ou não. Estrategicamente, ele é diferenciado ou ele tem preço baixo? Então, nessa escolha do produto, é importante que você também pense o seguinte: ele é um produto legal? Ele vai chamar atenção? Ele é um produto diferenciado? Já que você tem vários produtos, e eu vou geralmente escolher um ou outro para fazer essa comunicação, para fazer essa foto, ou ele tem um apelo de preço mais baixo, né? Ele aí já engata a próxima, né? A quarta, é um produto lucrativo ou ele é uma isca? Se ele é uma isca para atrair teu cliente, para que você ofereça outros produtos, ou para que você mostre outras coisas para o seu cliente, ok. Ou ele é um produto que ele é mais lucrativo, ele tem lucratividade alta para você. E por fim aí, tem uma estratégia para esse produto? Você tem uma estratégia para esse produto? Será que você consegue ter um planejamento para isso? Quando eu apresentar isso para o meu cliente, como é que vai funcionar? Qual é a estratégia? Ele é parte da sua venda ou ele é a sua venda toda, né? Então, essa definição para a foto é super importante a gente considerar esses pequenos detalhes, mas que vão ajudar você também a escolher qual é o produto mais, ou talvez o próximo da fila, né? O próximo a ser fotografado. E lembrando, pessoal, quando eu estava montando esse material, a gente tem um cuidado de pensar assim na vida do empreendedor, né? Na vida do empresário, dia a dia, e a gente sabe que muitas vezes nem todo mundo tem uma câmera profissional, ou uma câmera semi-profissional, ou tem um celular. Então, geralmente, de alguma forma, a gente pensa assim: o que é mais prático no dia a dia, né?
Não, o celular, todo empresário tem um celular, muitas vezes é o que ele usa na rotina do dia a dia. O que é importante deixar bem claro é que, assim, é importante que você contrate um profissional, é importante que você contrate um fotógrafo, mas pode ser que isso seja um momento um pouco mais adiante, e não exatamente agora. Então, se agora o melhor recurso que você tem é tirar foto com o celular, faça essa foto da melhor maneira possível, né? Faça essa foto com o maior cuidado possível. Então, uma das coisas que é importantíssima sobre a questão do celular, e eu já falo isso, então, para que agora vocês tenham esse cuidado, eu já falo, antes de qualquer técnica, antes de qualquer conhecimento, antes de qualquer estratégia, limpe a lente do celular. Só o fato de limpar a lente do celular já pode deixar a tua qualidade muito melhor, né? A gente, às vezes, a própria digital nossa, só de tocar, mesmo estando com a mão limpa, a gente tem uma oleosidade natural e que ela pode prejudicar a foto sim, ela pode deixar a foto com aquele efeito meio embaçado, e isso não é bom. Então, algumas coisas importantíssimas para vocês fazerem aí uma foto com o seu celular, e os celulares estão cada vez mais com uma tecnologia que permite que você tenha uma boa foto para rede social, uma boa foto para poder enviar para o seu cliente pelo WhatsApp e tudo mais. Então, o primeiro aspecto, iluminação. Iluminação também tem um percentual muito alto na questão da qualidade, é um grande responsável com relação à qualidade da sua foto. Então, a iluminação correta é importante. Eu trouxe para vocês algumas questões sobre iluminação, tá? Para que vocês entendam um contexto, tanto falando de uma forma mais profissional, mas como que ela pode impactar aí no seu dia, aí na sua foto, na foto que você vai fazer no seu celular, na tua casa, na tua empresa, no espaço que você tem, utilizando os recursos que vocês têm, tá bom? Então lembrem assim, eu vou procurar mostrar uma coisa que tecnicamente ela tem muita informação, mas ao mesmo tempo de uma forma extremamente aplicável aí no seu dia a dia. Então, uma delas é a iluminação correta. A primeira coisa sobre a questão da iluminação é que a gente tem a opção da luz dura. E a luz dura é geralmente quando eu tenho uma fonte de luz que ela é menor do que o meu produto. E isso projeta uma sombra muito dura, não fica legal, fica feia a foto, né? Então a luz dura é quando eu tenho uma fonte de luz muito menor ou muito próxima do objeto. A segunda opção aí já é uma luz mais suave. O que é a luz suave? O que produz essa luz suave, né? Eu tenho uma fonte maior de luz, como vocês estão vendo aí na tela, tem a setinha indicando ali a sombra que ela projeta. Então, se vocês repararem, a cada tela que eu vou avançando, vocês vão perceber que essa sombra vai ficando mais suave. Eu estou usando técnicas de iluminação para deixar a sombra mais suave, ou mais quase sumindo, né? Por isso, nessa próxima técnica aqui, eu tenho uma fonte de luz muito maior do que o objeto que está sendo fotografado, e isso já ajuda porque ele produz uma sombra mais tranquila, né? Um pouquinho mais clarinha. Essa é chamada de luz suave. Na sequência, a gente tem a luz suave difusa, que a luz suave difusa é o que a gente usa no softbox. Vocês já devem ter visto. São essas caixas, ele parece uma box, uma caixa, como se fosse um material similar ao material de guarda-chuva, cobrindo a parte de trás, e ela tem uma camada que distribui a luz de forma mais uniforme sobre o produto que você está fotografando, né? Então, isso vai deixar a sombra ainda mais suave. Isso é a luz suave difusa. Na sequência, eu vou fazer o quê? Então, imagina só, eu tenho o objeto numa posição, eu tenho uma luz suave difusa, né? Então, eu tenho a luz, aí ela tem essa proteção dessa camada que é uma espécie de um material que ele vai difundir a luz, né? Vai deixar a luz mais suave. E aí do outro lado, que é onde está dando aquela sombra, que já está bem suave, eu coloco uma outra fonte de luz, que também tanto pode ser um softbox, quanto pode ser um rebatedor. O que vocês estão vendo aí na imagem é um rebatedor, essa peça redonda é um rebatedor, ela é uma peça que ela pode ser um rebatedor prateado, pode ser um rebatedor preto, pode ser um rebatedor dourado, e de acordo com a cor que você escolher desse rebatedor, ele tanto vai ajudar a eliminar a sombra, quanto ele também pode projetar, devolver um pouco de luz para o objeto. Agora, imaginando o seguinte, você está pensando aí, mas, poxa vida, isso é muito complexo para mim? Não, dá para fazer. Inclusive, existe na internet inúmeras pessoas ensinando como você pode fazer isso. Agora, imagina o seguinte, você está fazendo a foto lá com o seu abajur ou com o seu softbox, como um desse que eu estou mostrando, e
na hora que você está vendo o produto, você vê a sombra sendo projetada. Às vezes é muito pouco, ou um lado ficou um pouquinho mais escuro, posso usar um rebatedor. No dia a dia, imagine o seguinte: você pode usar, de repente, um abajur, você pode usar uma lanterna de um outro celular, você pode usar uma folha de sulfite ou uma placa de isopor. Essas são técnicas que a gente usa, que são muito simples, mas que funcionam, porque quando você coloca esse outro objeto na parte que está um pouquinho mais de sombra, um pouquinho mais escura, ela devolve um pouco da luz e faz aquela imagem ficar mais bonita, mais preenchida de luz, né? Então, a luz suave difusa aí com o rebatedor. E lembrando, pessoal, para quem está assistindo aí e está na dúvida, poxa, mas tem muita informação e já passou, já foi para outro, todo esse conteúdo está no e-book que está aí, onde seja a plataforma que vocês estiverem acompanhando, provavelmente tem um link aí embaixo, ou vai ter um QR Code, onde vocês vão poder fazer o download desse material do e-book com toda essa informação que eu estou passando para vocês e com todas essas imagens que vocês vão ver aí agora. Bom, que vocês já estão vendo, né? Olha aí um exemplo, pessoal, de uma foto de um produto utilizando um rebatedor. Fica claro que tem, então, uma fonte de luz, né, que ela está difusa, porque está usando o efeito que o softbox oferece, e do outro lado um rebatedor, para dar uma quebrada na sombra, ou vai eliminar a sombra, ou vai deixar essa sombra muito mais suave. Olha só, na sequência aí, outra opção, luz natural. Uma das luzes que funciona muito... Opa! Uma das luzes que funciona muito bem, a luz natural. Então, muitos produtos ficam muito legais com a sendo feito foto com luz natural. O que é legal a gente pensar é que existem luzes diferentes ao longo do dia, né? Então, uma foto de manhã, uma foto à tarde, no entardecer, ou uma foto ao meio-dia, de repente vai ter um horário que a luz é muito mais intensa, vai produzir uma sombra muito mais dura, e vai ter um horário que de repente dá uma luz com um preenchimento muito mais agradável, né? Então, agora, hoje, aqui onde eu estou, a gente está com o dia está um pouquinho nublado, então a gente tem uma luz mais preenchida, mais suave, não aquela luz forte de sol quando está o céu limpo, né? Então isso é legal também para vocês pensarem aí e explorem os ambientes que vocês têm, os ambientes naturais, né, que fornecem muita luz. E é legal que quando a gente fala da luz natural, normalmente eu estou aqui na varanda da minha casa, e aí eu tenho uma incidência da luz vindo aqui do meu lado direito. Essa incidência de luz, ela vem, bate na parede, bate no chão, bate um pouco no teto, e ela meio que deixa o espaço preenchido de luz. Então, por isso, muita gente acaba optando por fazer também foto com luz natural. A gente só não pode esquecer, seja com a luz natural, seja com softbox, seja com uma fonte de luz maior, nunca podemos esquecer de não deixar que a nossa sombra seja projetada sobre o produto, né? Que é uma coisa que também deixa a foto muito ruim. Você colocar, vai tirar a foto, tá aquela sombra da tua mão, então vai girando, vai se movimentando até encontrar um ponto que não tenha projeção de sombra e que a foto fique bem iluminada, que o produto fique bem iluminado, né? Seguindo aí, fundo infinito. Acho que já conheceram, já ouviram falar. Fundo infinito é uma opção muito legal também que vocês têm para poder utilizar. A ideia do fundo infinito, ele tem, então, um fundo, pode ser lá naquele fundo, ele pode ter diversos tipos de materiais, né? Ele pode ser de tecido, como vocês estão vendo aí na tela, ele pode ser de TNT, existem alguns TNTs que são mais grossos, né? Tem alguns TNTs, inclusive, que eles simulam outro tipo de superfície, mas que podem ser utilizados, ficam muito legais. O fundo infinito, a ideia é que quando você vai fazer uma foto, vocês estão vendo aí na imagem, ele tem aquela curva, então a gente não consegue enxergar onde termina. Ele fica, parece que a pessoa, o objeto, ele está suspenso, né? Ele está ali em alguma coisa que a gente não consegue enxergar onde são os limites, quais são os limites daquela imagem. Então, o fundo infinito é um ótimo recurso, não só é usado para foto de pessoas, também é usado para foto de produto. É legal que você pode criar aí na sua empresa, então hoje, mais do que nunca, a gente fazendo fotos para vender remotamente, que você tenha um espaço montado na tua empresa ou na tua casa para que você possa fazer essa foto. E assim, pessoal, vale dizer que existem ferramentas e produtos para vocês comprarem na internet ou nas lojas físicas onde vocês estão ou próximos de vocês, mas também tem muita coisa que dá para você improvisar para já ir sentindo esse gostinho de fazer uma foto mais legal, e aí você vai precisar de, poxa, eu podia ter mais recurso, eu podia ter mais fundos, e aí você vai
expandindo aí a sua capacidade. Olha só um exemplo de uma foto pequena, né, de produtos pequenos, usando a mesma técnica do fundo infinito, não só usando o fundo infinito, mas também usando alguns outros elementos ali para fazer a composição da foto, o que é muito bacana também. Mas é a mesma estratégia do fundo, né? Então eu não tenho aquela quebra daquela quina que forma no fundo da imagem. Essa técnica de fundo infinito também pode ser usada com papéis, folhas grandes, cartolina, tudo depende da sua criatividade, né, pessoal? E a gente sabe que o empreendedor, o empresário brasileiro é muito criativo e hoje a gente está tendo que cada vez mais se reinventar e explorar nossa criatividade ao máximo, né? Aí uma outra opção legal também, a mesa de luz ou a mesa retroiluminada, né? Essa mesa de luz, ela também usa os mesmos softbox, como eu mostrei para vocês lá no começo, a mesma estratégia, luz difusa, ela tem já a estratégia do fundo infinito, então deixa o objeto meio que suspenso ali, e ela tem uma característica que é legal, que é essa questão da retroiluminação. A ideia da retroiluminação é uma luz por trás. Então, aquele fundo infinito que vocês estão vendo ali, mesmo embora ele possa ser de papel, ele também pode ser de acrílico. E esse fundo com a luz por trás, ele ainda dá um destaque mais legal ainda ao produto. Então, é uma possibilidade também. Pessoal, vai pensando aí, como é que eu posso fazer isso? Aquela história. Ah, mas eu não tenho essa mesa. Ah, mas essa mesa custa muito caro. Gente, dá para a gente fazer de tudo, querendo. Depois eu vou mostrar até algumas dicas de como vocês podem pesquisar isso na internet, como é que vocês podem fazer essa pesquisa para poder encontrar o produto ou alguém ensinando ou onde você pode comprar esses produtos. É bem legal a gente poder acompanhar isso. Na sequência aí, Lightbox. Lightbox, alguns já devem ter visto, acredito que muita gente já deva ter visto. Ela usa também a mesma estratégia da luz difusa, muita Lightbox com essas caixas de luz, ela já tem um sistema de iluminação embutida, ela já tem o efeito do fundo infinito, né? Então, o fato dela ter todas essas faces preenchidas faz com que toda a luz que tem ali dentro, ela rebata em todos os lugares e deixa o objeto muito bem iluminado, na luz correta, né? Algumas têm opção, como vocês estão vendo aí na foto, de fundos diferentes que você só precisa substituir, é como se fosse um material tipo um EVA, né? Ou pode ser um tipo um papel, mas são fundos que são substituíveis, então é legal para gerar um contraste entre o que você está fotografando, né? Geralmente, alguns e-commerces pode ser que precisem de um fundo branco, ou alguns marketplaces, que vocês estão aprendendo com os meus amigos aí, né? Durante a semana tem muito material legal. Então, tá, entrei no marketplace, beleza. Ah, mas lá tá me pedindo para fazer foto com fundo branco. Ó, já sabe aí como é que faz, né? Com qualidade, a qualidade vai ficar muito boa, a foto fica bonita, o produto recebe o destaque que precisa. E se você tiver numa condição onde você pode ter essa variação das cores, beleza, vai lá, escolhe um fundo diferente, aquele que dá um contraste mais bonito com o produto e tá feito. Na sequência, Lightbox portátil com abertura superior. Aí é uma outra Lightbox, e vocês vão ver, eu trouxe 3 modelos de Lightbox aí, para que vocês tenham uma ideia. Essa outra já tem uma abertura superior, ou seja, você consegue tirar foto lá de cima e pegar um ângulo diferente. Então, para quem vende joias, isso pode ser muito importante, né? Às vezes a gente quer tirar numa posição específica que atraia mais a atenção da nossa audiência. Então, mais uma opção. Essas lightbox, muitas, como é o caso dessa e da próxima também, são lightbox, além de portáteis, elas são desmontáveis, né? Então você percebe que ela vem um pacotinho super pequeno, parece uma pasta. Conforme você vai desdobrando, ela abre e fica aquela lightbox que para muitos tipos de negócios já resolve, né, pessoal? Isso é importante. O que é que me resolve o problema? A gente tem uma série de soluções, tem várias formas de fazer a mesma coisa e ela da forma correta, basta que você escolha aquela que te atende nesse momento, né? Que tanto que te atende ou que está dentro das suas possibilidades. O que eu marquei aí para vocês, essas duas expressões, uma delas é o do it yourself e a outra é life hack. As duas são marcações que normalmente em vídeos, para quem pesquisa lá no YouTube, ou para quem está no Pinterest procurando, ou quem está procurando, às vezes, até por hashtags em outros lugares, ou pesquisando no próprio Google, vocês vão encontrar que, então, o do it yourself
é o faça você mesmo, né? Então isso pode ser legal. Se você junta essa expressão, o DIY, e coloca lá DIY e junta com Lightbox, você vai ver alguém ensinando a fazer a sua Lightbox. Se põe o DIY mais o Softbox, você vai achar alguém ensinando a fazer softbox e assim por diante, ring light. Então tem muita gente ensinando. E a mesma coisa o life hack, os truques da vida, né? Então procura lá life hack lightbox, life hack ring light e assim por diante. É muito legal que com certeza vocês vão encontrar muito conteúdo e conteúdo de forma prática, fácil, para as pessoas que estão aí com menos recurso ou que de repente tem essa paixão por, né, criar suas ferramentas. Super legal. Então são duas palavrinhas-chave que ajudam vocês a identificar esse conteúdo mais facilmente, ok? Aí alguns exemplos desses do it yourself ou do life hack, né? Uma imagem de uma softbox montada aí de um jeito exato, né? De um jeito exato, não, de um jeito caseiro, vamos dizer assim, mas que produz o resultado correto. Aí, outra Lightbox, essa já é um pouquinho mais, né, se você vê o resultado final dá certo? Olha, dá, pessoal, não vou mentir. A foto, muita foto, inclusive fotos profissionais que a gente vê, tem muita técnica que a gente usa ali na hora e faz a montagem e resolve. Ah, como é que eu faço para deixar o celular em pé? Olha, se tiver uma borracha lá na hora para segurar por trás, se tiver uma tesoura que vai ajudar a dar uma elevação diferente, enfim, o que a gente tem por perto a gente vai usando. Nesse caso aí, ó, uma lightbox feita com cano de PVC, com cartolina para fazer o fundo infinito, papel manteiga para fazer o efeito do difusor, né, que é perfeita essa utilização. O papel manteiga realmente dá aquela quebra da luz direta no produto, né, tira o reflexo que normalmente daria, ou dá um reflexo mais suavizado, e aí um monte de luminária e está feito o lightbox. O que importa é o objeto fotografado, né? Aí na sequência uma outra lightbox mais simples, mas também, pessoal, não importa se é simples ou se é caro ou se é complexo, o que vale é, deu certo para a foto ficou melhor, a foto ficou mais bonita, tá certo, então segue desse jeito. Nesse caso aí foi usada uma caixa de papelão, abriram as janelinhas lá embaixo, em cima, e tome cartolina lá e tá feito. E bastante luminária, né? Vamos juntar todas as luminárias de casa aí. Na sequência, mais umas outras, ó, a criatividade não tem limites, né? Dependendo do formato dos produtos que você vai fotografar, você também pode construir uma lightbox adequada para o tamanho do seu produto. Vocês estão vendo aí que muitos recursos são tudo bem, é de cano de PVC, precisa de cola, de cano, serrar, mas aí muita coisa com caixa de papelão e tenho certeza, pessoal, quem vê uma foto feita como essa, ou talvez vocês já até devam ter visto muita foto por aí, vocês acharam legal e não sabiam que essa foto tinha sido produzida de uma forma mais simples, né? Mais simples na questão da produção, mas na hora, no resultado final, estava show de bola e é isso que vale. Aí um exemplo bacana também, dá uma olhada nessa sequência aí. Viu que legal, pessoal? Está mostrando, isso aí é um do it yourself ou é um life hack mostrando o processo da caixa de papelão, recorta, faz a marcação, depois cola lá as folhas de papel, ou seja, o papel que você escolher que dê essa transparência, né, para a luminosidade, faz o fundo infinito e ó, a foto bonita da maçã lá, funcionou, isso que vale, né? Ah, mas depois eu quero ter um estúdio. Ah, mas eu quero contratar um fotógrafo. Maravilha. Você prefere fazer assim? Você tem condições de fazer dessa forma? Show de bola. Ah, ainda não está nesse ponto? Pô, vamos fazer em casa. Então vamos usar os recursos que a gente tem. Ainda mais agora em tempo de quarentena. Algumas pessoas aí estão com um pouquinho mais de tempo, às vezes estão ficando um pouquinho mais em casa. Maravilha, é hora de testar. E pessoal, se alguém fizer alguma coisa assim, me avisa, me conta, marca aí César Osama, eu quero ver o que vocês fizeram, tá bom? Ou mostra a foto que vocês fizeram, a foto que ficou melhor, muito legal, eu gosto de acompanhar e eu gosto de ver os resultados que a gente tem com simplicidade. A gente pode fazer coisas muito legais e complexas, mas a simplicidade sempre tem seu lugar, né? Vamos lá. Na sequência aí, olha uma foto com luz natural, pessoal, usando absolutamente nada de iluminação. Essa foto fui eu que tirei, por acaso, estava num restaurante e chegou o prato, falei, nossa, tá tão legal, vou tirar uma foto. Tá linda a foto. E
você vê que ela é uma foto simples, não foi montado nada, do jeito que foi colocado na mesa, eu só virei para o meu lado e fiz a foto, mas ela tem luz natural, ela tem a luz rebatendo em outros lugares, é uma luz só, a luz solar, e produz um resultado ótimo. Então, isso pode ser uma bela opção. Basta explorar os espaços que vocês têm na empresa de vocês, os espaços que vocês têm em casa, os espaços que vocês têm na vizinhança, embora agora está todo mundo em casa, né, quietinho, cuidando da vida, trabalhando, mas assim que vocês puderem, assim que tiver essa possibilidade, né, explore a sua região, explore os lugares onde você pode utilizar para fotografar, para fazer uma boa foto do seu produto, às vezes em casa, uma área perto de uma janela, às vezes próximo, às vezes numa varanda, às vezes usando uma iluminação. Vou até comentar um negócio, sei que já estou na luz natural, mas uma coisa que é muito legal. Eu já atendi muito empresário, e aqui no Sebrae atendo muita gente, já atendi muito empresário que fala assim, o melhor lugar para tirar foto em casa é no banheiro. Eu faço todo o esquema lá para fazer uma base, depois eu vou mostrar algumas bases para vocês de composição, ou uso um cantinho que tem ali, porque, pessoal, lembra, o banheiro é como se fosse uma lightbox gigante, porque ele é um espaço menor, muitas vezes branco, e tem a iluminação, ela acaba rebatendo em todos os lados, por isso ela acaba meio que preenchendo. Então, sem saber, às vezes as pessoas já estão usando uma lightbox gigante aí e nem sabem, né? Às vezes você já tem uma na sua casa prontinha lá para fotografar. Mas cuidado, pessoal, porque também às vezes esses lugares têm pouco espaço para se movimentar e acaba fazendo com que você projete um pouco de sombra, né? Eu estou falando de um jeito mais simples, mas, gente, vocês entenderam, né? Dá para fazer de todas as formas aí. Sobre a composição super legal também. O que a gente pode tirar aí dessa ideia da composição? Na composição, eu tenho a possibilidade de usar pelúcia, eu posso usar madeira, eu posso usar acessórios, e isso é muito bacana porque são coisas que você de repente pode ter um arsenal aí de pequenas coisas que podem ajudar a criar fundos diferentes, pessoal. Isso pode enriquecer muito as suas fotos, pode enriquecer muito sua timeline, o seu feed, né? Para quem quer fazer de repente a harmonização do feed do Instagram, a harmonização das suas postagens, né? Deixar com uma carinha mais bacana ou uma linguagem, maravilha. Tenham esses acessórios. Olha, eu posso usar então um tapete, tecido, alguns materiais de vinil que imitam superfícies como pedra, que imitam madeira. Eu já vi algumas pessoas também que tinham aquelas chapas de madeira que são usadas de piso vinílico, né? Ou de piso de carpete de madeira. Tem às vezes umas duas, três chapas ali, juntar elas já formou uma base. Pode estar em cima da mesa, pode estar no chão. A gente sabe que criatividade é o que não falta. Então, isso pode deixar a imagem muito legal. Alguns acessórios juntos, alguns outros produtos que podem ficar legais junto com aquilo que você está demonstrando. Existe a possibilidade também, né, de colocar a embalagem junto com a foto, mostrando. Isso pode agregar muito valor. Se você tem um produto que ele é muito utilizado como presente, então, show de bola. A tua embalagem é bonita, coloca a embalagem junto, dá a ideia do que é aquela composição entre seu produto, embalagem, se tem um laço, ou se é ou então fazer a sugestão de consumo, né? De repente, uma xícara, você olha, legal, mas uma xícara com as bolachas, com a canela, com açúcar em cubinho, com chocolate quente, ali já fica muito mais valorizado, fica muito mais interessante. Então, vale muito a pena pensar nessa possibilidade aí também. Na sequência, elementos naturais. Do lado direito de vocês, pessoal, elementos naturais. Então, flores, pode ser uma flor seca, pode ser uma pedra, usando os tons, né, tons similares, ou de repente, tanto posso usar numa fotografia imagens que estão com cores diferenciadas ou com cores similares também dão ideias legais. Aí do lado esquerdo de vocês, eu até coloquei uma coisa para chamar a atenção, que é foto macro. Pessoal, para quem usa máquina semi-profissional, o profissional já sabe que tem essa florzinha, essa imagenzinha da tulipa lá. Ela significa que eu estou tirando uma foto macro. Nos celulares, pensando nos iPhones, por exemplo, nos iOS, que usam o sistema iOS, eles não têm essa função de macro, mas os celulares Android, muitos deles têm algumas configurações
mais manuais e também algumas configurações de macro. Uma delas é a macro, que é essa florzinha. O que isso significa na prática? Significa que você consegue chegar com o seu celular ou com a sua câmera ou sua lente mais próximo do objeto a ser fotografado e ela consegue dar foco. O que isso quer dizer, pessoal? Que significa que você vai ter uma foto que chama muito atenção. Por que eu estou falando isso? Imagina essa imagem que vocês estão vendo aí na tela de vocês, do lado esquerdo, ela está em macro, ou seja, ela pode estar, de repente, a 1,5 cm, 1 centímetro, 2 centímetros, ela tem essa possibilidade de uma distância muito próxima. Façam esse teste. Se você colocar a sua mão ou um objeto muito próximo do seu olho, você não consegue, muito provavelmente você não vai conseguir dar foco. Se alguém conseguir, meu Deus, me conta aí. Mas assim, você não consegue dar foco. Então é uma visão que a gente naturalmente não tem. Por isso as fotos em macro, quando você vê foto de uma abelha muito próximo, uma foto de uma, sei lá, borboleta, ou de um objeto muito perto, ela chama muito a nossa atenção, porque aquilo ali é uma captação que nós normalmente não conseguimos fazer isso a olho nu. Eu preciso de uma lente que faça que tenha essa possibilidade, esse poder, e a foto macro tem. Então, para quem precisa tirar uma foto muito próxima, procure aí no seu celular essa opção que tem essa florzinha da foto macro. E vocês vão ter uma foto muito bacana, muito legal, uma bela opção. Lembrando, pessoal, geralmente a macro, ela tem essa distância muito próxima, tá? O que vai acontecer? Se eu colocar a opção macro e me afastar do objeto fotografado, provavelmente a imagem vai ficar borrada. E aí não vai ficar legal, ninguém vai gostar, né? Na sequência aí, vamos lá. Assinatura visual. Eu coloquei como assinatura visual, mas a gente tem algumas leituras sobre isso. Inclusive, são duas imagens de clientes muito queridas que eu tenho aqui no Sebrae, e elas estão assinando a marca delas sobre a foto, né? Então elas estão usando a logo delas em cima da foto. Uma delas é a logo, a outra tem ali como se fosse um cartão em cima, junto na composição da foto. Fotos lindas, muito bem feitas, as empresas são fantásticas. Vale a gente lembrar que muitas vezes eu posso usar como assinatura visual um fundo similar. Sabe aquela questão de quando você vê aquele fundo, você fala, já sei de onde é essa foto, eu já sei de onde é essa sobremesa, eu já sei de onde é essa roupa, eu já sei de onde é esse produto, porque você está acostumado com esta imagem. Então, posso usar essa similaridade como uma assinatura. Também posso considerar uma outra coisa, adicionar um elemento. Toda vez que eu faço a foto, eu coloco um elemento próximo. Então, vou dar um exemplo, tá? Imagina que toda vez que eu for fazer a foto das minhas peças de roupa da minha loja, eu coloco alguns lápis de cor ali próximo. Mas toda vez que eu fizer, eu sempre tenho aquele lápis de cor. Então, o meu cliente já começa a entender que aquilo é uma assinatura visual. Toda vez que tem um produto, tem os lápis de cor ali do lado, eu já sei que é de fulano, eu já sei que é do César, ok? Isso é a ideia da assinatura visual. Então, vale muito a pena tanto usar a logo, usar um cartão próximo ao seu produto, usar um padrão de fundo. Evidente que tem que se considerar, né? Mas será que vai ficar legal toda vez o mesmo tipo de fundo? Enfim, mas é uma forma de a gente assinar, de deixar a nossa marca mais exclusiva, mais precisa, mais clara na mente do nosso cliente. Então, é uma coisa que é muito bacana de se utilizar. Plano e foco. Falando sobre plano e foco, vocês já devem ter visto algumas fotos que parecem que o negócio é gigante, mas na verdade o que existe é que eu tenho um objeto que está muito próximo de mim e outro que está muito mais longe. Isso aí é uma técnica, pessoal, aproveitando. Uma vez eu conheci um rapaz que ele era um pescador profissional e a gente fez uma viagem tal com meu pai adora pescar também, e aí esse pescador, a gente pegou um peixe e ele falou assim, vou ensinar uma técnica na hora de tirar o peixe. Você estica bem teu braço, coloca o braço bem próximo, bem esticado com relação ao teu corpo, e coloca o peixe e a pessoa que está lá do outro lado tira a foto. E o que acontece? Parece que o peixe é muito maior. E quem é pescador sabe que isso aí é
uma coisa legal, né? Poxa, você pegou um peixe que parece que é muito maior, melhor ainda. O pescador já tem fama, né? E aí, olha só, isso é bacana. Então, a gente consegue fazer a percepção ser mudada de acordo com a forma como a gente fotografa. A imagem que eu estou mostrando aí para vocês são imagens que as pessoas estão muito mais distantes. Vocês já devem ter visto em vários lugares do mundo que as pessoas usam essas técnicas. Eu falei a história do peixe porque é uma coisa que é legal, inclusive nas revistas, e vocês vão perceber que muitas revistas de pesca, os pescadores estão esticando o braço com o produto muito mais próximo, ou seja, aquilo que está mais próximo da câmera dá a impressão de ser muito maior, o que leva a dar essa percepção equivocada do tamanho. Só que aí vale a gente lembrar o seguinte: temos que ter um cuidado, temos que ter um cuidado gigante com isso, porque, pessoal, o tamanho equivocado nem sempre pode ser legal, porque eu posso criar uma expectativa falsa no meu cliente. Para fazer uma brincadeira, uma foto para o seu Instagram pessoal, para o teu Face pessoal, show de bola, não tem problema. Agora, para produto, tome cuidado, porque gera expectativa equivocada. Eu vou falar mais sobre isso um pouco mais adiante. Aqui um outro exemplo também de imagem usando luz natural, uma foto que eu estava, acho que num posto aí eu pedi uma água, me entregaram, estava tão bonito a foto, eu falei, nossa, tá com cara de foto, olha só. E ela tinha uma questão, estava distante do fundo, ou seja, quanto maior a profundidade, mais a possibilidade de ter desfoque no objeto, né? Então, se aquele objeto está muito longe, proporcionalmente ao objeto que está no primeiro plano aqui, provavelmente eu vou ter um desfoque de fundo e o foco maior vai estar no meu produto. Depois eu vou mostrar mais para frente como é que a gente faz para selecionar esse foco aí. É bem simples e funciona. Outra coisa, ângulo, reflexo e movimento. Ângulo, reflexo e movimento são coisas que a gente consegue também ter, que colaboram para que a gente tenha uma foto mais bacana. Então, aí, tanto o ângulo quanto superfície brilhante, ou espelho, ou água, podem ajudar com a questão do reflexo. Como assim? Se eu tenho um objeto em cima da água de um ambiente, uma superfície molhada, ou uma superfície brilhante, ou um espelho, o que vai precisar para que o efeito do reflexo funcione, pessoal? O ângulo que eu estou. Então, você imagina, normalmente a gente está numa altura e tira a foto de uma outra. Eu tenho um objeto numa altura e a foto de outra posição. Se eu tiver, por exemplo, a minha posição, meu ângulo de foto, eu tenho um produto aqui nessa posição, plana, e aí eu abaixo a fonte de captação ou deixo a câmera mais na posição plana com o objeto, o que vai acontecer? Eu ganho o efeito reflexo. Isso é muito legal. Se vocês pesquisarem aí pela internet, vocês vão ver isso, que fica muito bacana. Esse efeito também foram alguns produtos que eu tinha em casa, eu peguei e coloquei numa mesa que eu tenho aqui, que ela é brilhante, só uma mesa bacana, ela só brilha, não tem nada de muito fora do normal. Eu só peguei um ângulo mais para baixo, e aí isso que deu esse efeito do brilho. Olha como a composição da foto fica rica, como ela fica bonita. Isso é bem interessante. Outra opção, ângulo e movimento. Ângulo e movimento, é legal a gente explorar de que outras formas eu posso tirar foto do meu produto. Será que dá para eu captar, para eu capturar um segundo daquele movimento, né? Será que eu consigo pegar aquele movimento, de repente, que nem esse caso, olha, eu estou tirando do alto da minha xícara. Lógico que eu fiz bagunça na hora que eu tirei essa foto. Voou, o produto voou leite ali para todo lado, mas é uma foto diferente, chama atenção, porque ela está num ângulo que normalmente a gente não vê. Então, fotos tiradas de ângulos que não são, de ângulos incomuns, elas costumam chamar a atenção, né? Fotos de movimento, idem, porque isso aí é uma fração do tempo, uma fração muito pequena do tempo. E olha só o resultado que dá. Na sequência, mesmo uma fração de um tempo um pouco mais estendido aí, também dá um resultado legal. Então, para isso, precisa aumentar a velocidade de captura da câmera do celular. Isso nos celulares. E aí eu falo, geralmente os Androids têm uma opção de uma configuração para fotografia, onde você consegue regular a ISO, a velocidade de captura. Eu não vou entrar nesses detalhes extremamente técnicos, mas assim, pesquisem sobre isso, que vale muito a pena, e você consegue fazer com que ela capture uma cena mais rápida, né? Lógico que eu preciso de algumas outras características aí que vão refletir talvez na iluminação, mas uma captura mais rápida pode pegar esse movimento sem borrar.
porque eu vou pegar imagina que um segundo tenha um tamanho, se eu pegar uma pixel muito pequena, vai ficar muito mais legal, ok? E vai dar esse efeito de congelar. Na sequência, noção de escala. Noção de escala, então, voltando àquele assunto que eu tinha mostrado lá da proporção, né, do distanciamento e tudo mais, olha o que acontece. Às vezes, quando você fotografa um produto, a pessoa não tem ideia, a tua audiência, a pessoa que está do outro lado lá, ela não consegue ter ideia do tamanho daquele produto se você não tiver uma referência. Né? Se eu olhasse sem essa moça aí que está na imagem, olhasse só essa cena com essa mesa, eu ia dizer, ah, legal, uma mesa, uma sala. Mas quando ela entra no cenário, eu percebo que ele é um cenário micro, ele é um cenário mini, e que agora eu sei o tamanho real. Não importa se essa moça tem 1,80 m ou se ela tem 1,50 m, mas eu sei que essa sala já não é mais o tamanho que eu imaginava antes. Olha, por exemplo, aí, como é que você consegue ter ideia do tamanho desse hambúrguer? Esse hambúrguer é grande? Ele é pequeno? Não sei. Mas olha, ele está na mão de alguém. Muito provavelmente, se você não fizer o que eu vou falar agora, pode ser que inconscientemente você tenha essa percepção. É mais ou menos o tamanho da minha mão. Ah, mas César, sua mão é grande. Ok. Mas mesmo quem tem mão pequena vai ter uma proporção assim, pô, é grande, nossa, tem que abrir bastante a mão para segurar esse lanche. Perfeito, isso pode ser uma ideia de proporção, né? Pode ajudar. Olha um exemplo aí dessa imagem. Essa daí é legal. Todo mundo tem ideia mais ou menos de que tamanho deve ser essa garrafa. Ou melhor, né? Qual elemento aí que você já sabe o tamanho de cabeça? Será que é a garrafa? Eu já contei antes de fazer a pergunta, né? Eu entreguei antes. Mas olha só, é a garrafa. Todo mundo sabe o tamanho de uma garrafa de Coca-Cola. Está escondida ali, meu Deus. A gente não sabe o que é. É uma garrafa de uma bebida. Surpresa. Live. E aí você está vendo aquela imagem ali, mas poxa, eu estou comprando o produto, que é o lanche com a batata. Será que esse lanche é grande? Proporcionalmente ao tamanho da garrafa, imagino, deve ser grande. Vocês sabem qual é o tamanho da garrafa dessa Coca-Cola. Eu falei, meu Deus, não era para falar, agora está falando. E aí, imagina só, pessoal. Mas, alguém vai dizer assim, mas quem diz que essa garrafa é aquela garrafa KS, né, de garrafinha? Pode ser aquela coquinha que vinha antes, né, aquela que falavam que tinha veneno, a mãe da gente falava que tinha veneno dentro. Não sei, gente, se alguém já tomou aquela lá e tá aí para contar a história, me conta também. Então, assim, é uma garrafa normal. Então, olha, eu imagino que esse lanche deva ser muito grande. Só que quando eu olho o preço, eu fico assim, mas espera aí, se esse lanche é tão grande, ele não pode custar só isso. Alguma coisa está errada. Eu estou fazendo uma análise aqui com vocês sobre uma foto. Mas, normalmente, pessoal, a gente faz isso de forma espontânea, de forma muito rápida, né? Muito natural. E aí eu decidi fazer um teste. Eu fiz um momento Bickman aí. Eu medi ali o tamanho da garrafa, 19,5 centímetros, e qual era a altura da garrafa, que é 19,5, e o diâmetro, que é de 6 centímetros. Logo, proporcionalmente, se essa foto ela é real, esse lanche deveria ter 24 centímetros de diâmetro, ou seja, o tamanho de um prato normal, um prato desse de refeição, um prato raso. É grande, hein, pessoal? E 15 centímetros de altura. Deveria ter pelo menos uns quase 1,5 kg a 2 quilos de lanche. Será que é real? Logo, pessoal, nós naturalmente descartamos uma informação dessa, seja consciente ou inconsciente, aquela foto não me serve de referência. Eu não vou olhar e dizer, nossa, que lindo, nossa, deve ser um lanche grande. Eu olho o valor, não deve ser. E fica aquela confusão. Quando a gente tem confusão, nós não tomamos decisão. Então, tomem cuidado. O que a gente precisa entregar para o nosso cliente é a verdade. Então, hashtag sincero, hashtag seja sincero, mostra o que é. Olha lá, está na proporção daquela lata que não sabemos o que é e daqueles produtos ali que também não sabemos, mas, enfim, dá para perceber a proporção desse lanche? Se ele é grande ou se ele é pequeno, o cliente vai tomar a decisão dele. Eu acho que é grande. Não, acho que é pequeno, eu preciso de 2 desses. Mas nós estamos sendo sinceros. Então, muitas vezes, a imagem com alguns referenciais, elas contribuem muito. Seja se seu lanche é porque ele é grande ou porque ele é pequeno, mas nós não vamos ter problemas, ou pelo menos vamos minimizar a possibilidade de ter um problema, de um cliente dizer, nossa, o lanche era muito pequeno, eu não imaginava que fosse tão pequeno assim. Ou
alguém vai falar, realmente é grande como eu imaginei. Então, prestem atenção nessas questões. Alguns produtos, o tamanho, a proporção desse tamanho, ela é importante. Então, alguns produtos são importantes que, quando a gente não consegue colocar essa informação claramente, que se detalhe qual é a medida para quem vende produtos, móveis ou acessórios ou peças que as pessoas possam ter ideia lá nas casas delas se aquilo realmente atende a expectativa que elas tinham. Na sequência aí, mais uma sugestão de utilização. Isso é muito legal. Às vezes tem um produto que o cliente não usa porque pode ser que para ele não sirva. Quando você mostra as formas em que ele pode ser utilizado, situações em que se pode utilizar, pode ser que o teu cliente diga, então eu peguei essa imagem aí e eu estou pensando aqui. A cliente poderia dizer assim, eu não gosto esse lenço, para mim não fica legal, porque ela está imaginando a opção 3 ali, seguindo na sequência 1, 2, 3, né? Aquele fechando toda a cabeça. Mas ela não tinha ideia que tinha outra opção. Olha aí a variação de que aquele produto, de como ele pode ser utilizado. E isso pode ser muito legal. Então o cliente diz: não, nesse caso sim, e o produto ser vendido. Então mostre como ele pode ser vendido. Utilize intervenção humana com o seu produto. Olha aí uma foto mostrando um anel numa situação incomum. Normalmente a gente vê o anel no dedo e não assim com alguém segurando. Então é uma coisa legal, tá usando o desfoque, tá com uma boa iluminação, a produção tá bacana. Então, intervenção humana pode ser muito legal, mostrar o produto no local onde ele é utilizado, da forma como ele é utilizado, aquilo dá um destaque muito bacana e pode chamar também a atenção. É uma ótima opção para se fotografar, né? Às vezes as pessoas colocam, principalmente peças assim, às vezes põe numa cartelinha ou em cima de uma mesa, não é a mesma coisa que você, de repente, colocar numa pessoa, numa situação de utilização. Então, ótima opção. Mais uma aí, fidelidade às cores. Importantíssimo, pessoal. Tem que tomar cuidado com filtros. Hoje nós estamos numa era onde os filtros, que são muito queridos, são muito legais, que são utilizados, mas eles tiram muito da verdade dos produtos. E quando se trata de um produto em que a cor pode ser um fator determinante, importantíssimo que seja fiel. Se você vai colocar filtros, se você vai trabalhar como eu vou mostrar, eu vou ensinar vocês agora como melhorar uma foto, tenham a certeza que é importante que enquanto estiverem editando, seja no computador ou no celular de vocês, deixem os produtos do lado para você fazer essa comparação de cores, né? Tá real? Mas colocando um monte de efeito fica mais bonito, mas te gera um problema monstro, que é o que, pessoal? Se você estiver vendendo à distância, se você estiver vendendo num e-commerce ou num marketplace, o que vai acabar acontecendo é que se a pessoa comprar e não for aquilo que ela não atender a expectativa, de repente você deixou um negócio muito lindo nas cores, uma cor muito viva e às vezes é mais apagado, a pessoa pode simplesmente fazer o quê? Aquilo que ela tem direito, devolver. E aí vai te gerar custo, vai te dar mais trabalho. Então a melhor coisa é seja sincero. Se tem a cor bonita, coloque. Se é um azul mais intenso, tente deixar mais intenso. Se é menos intenso, que seja menos, mas tente deixar o mais próximo do real. Isso é importantíssimo. E aí vamos lá para edições rápidas. Pessoal, edições rápidas, super importante. Eu estou falando, vai dando uma sede, porque eu estou falando um monte de coisa e tem bastante conteúdo. Minha vontade era ficar aqui o dia inteiro com vocês falando sobre isso. Mas olha só, pessoal, tem muito assunto legal. Mais para frente, então, uma horinha com cada um já vai dar para fazer bastante coisa. Edições rápidas. Eu separei em duas partes as edições rápidas. Uma delas é voltada para quem usa Android e a outra para quem usa iOS, que são os iPhones e tudo mais. Então vamos lá. Nessas edições rápidas, o que eu trouxe para vocês? A primeira delas é Android. Android, vocês vão fazer o seguinte: tirou a foto. Primeira coisa, no momento de tirar a foto, toque na tela. Tocou na tela, ela tem a opção. Então, a ideia aqui, vamos melhorar a fotografia de vocês de uma forma não tão automática. Vocês vão poder ter controle e eu vou mostrar o que esses controles podem fazer. A primeira coisa, foco. Vai fazer a foto, toca na tela, ele vai dar foco naquele ponto. Então, se ele for mais para cima, mais para baixo, mais para o lado, tanto faz. Tocou na tela, foco. Tocou na tela, segurou um pouquinho, ele vai travar aquele foco. Aí você pode tanto deslizar o seu dedo mais para cima ou deslizar mais para baixo
e vocês vão perceber que a foto fica com mais claridade ou menos claridade. Então ali você já começa a deixar sua foto um pouquinho melhor. Na sequência, clicou em ajustes manuais, né? Às vezes de um celular, de um Android para outro dá alguma diferença, mas basicamente vocês vão clicar em ajustes manuais. Clicou nos ajustes manuais, primeira opção, brilho. No brilho, então ali na setinha roxa, vocês vão ver que tem a opção, tá ali, brilho. Tá em inglês, o meu tá em inglês, mas vou falar em português, que é para facilitar a vida de todo mundo. Clicou no brilho, a setinha azul é onde você vai correr para a direita, ou perdão, para a esquerda ou para a direita, deixando mais intenso ou menos intenso, ou mais claridade ou menos claridade. Então você faz o controle. No próximo, na próxima opção, e ali assim, pessoal, eu procurei deixar, embora tenham várias opções de configuração, só aquelas que são essenciais para você deixar a foto muito mais bonita. Eu peguei uma imagem, eu fiz uma foto com um produto meu, aliás, um produto muito legal, que ela fala o seguinte: você vai deixar essa foto muito melhor com pequenas configurações. Não usei iluminação especial, não fiz nada demais. Então imagine, se você tiver com uma foto com uma captação melhor, vai ficar um resultado muito melhor final. Mas façam essas configurações. Basicamente, a primeira é brilho, a segunda é contraste. No contraste, ele vai deixar o contraste entre as cores mais equilibrado, ou mais intenso ou menos intenso, ou mais lavada a cor, né? Ou uma cor um pouco mais intensa, mas ainda estou fazendo ajustes, né? Correu para um lado ou para o outro, você vai fazendo ajuste. Na saturação, que é o quinto item aí, a saturação é você deixar a cor mais intensa. Agora eu estou aumentando a intensidade, o verde muito mais verde, o laranja muito mais laranja. Cuidado para não fugir do que é o teu produto original. Se é só exposição, beleza, não tem problema. Mas se é venda, vamos tentar deixar o mais próximo do original possível. E por último, aí no Android, essa parte da vinheta, né? A vinheta, quando você coloca no seu extremo esquerdo, ela vai deixar as bordas da foto esbranquiçadas ou brancas, né? Mais puxadas para branco. E se você deixar mais para a direita, ela vai ficar mais para preta. Ela vai dar um efeito como se fosse um fade, né? Ela vai dando uma escurecida. Numa foto dessa, pessoal, vocês vão olhar e falar, mas eu não sei se eu vou usar esse efeito na minha vida. Ok, porque vocês estão vendo uma foto como se fosse uma foto de estúdio de um produto que está com fundo branco. Gente, peguem foto de vocês, peguem outras imagens, uma imagem de composição que você fez de produto, e vocês vão ver que é um efeito muito legal, é incrível, fica muito mais bonita a foto. Então, basicamente, esses efeitos, poucas configurações, né? Poucos detalhes manuais que você vai conseguir deixar melhor. Olha a diferença que dá entre o antes e o depois. A primeira foto toda crua, sem nenhum trabalho, e a segunda feito só com as ferramentas nativas do seu celular. Olha a diferença que isso dá. Já fica muito mais legal. Pessoal, eu sei que dá para a gente configurar, para a gente editar isso em outros programas, programas avançados, programas legais. Gente, só aqui já vai dar uma bela melhorada. Aí você vai publicar, por exemplo, no Insta, lá tem mais outros filtros, vai deixar mais bonito ainda. Mas se você já deu um upgrade na sua foto gigante, pode ter certeza. Para quem tem iPhone, pessoal que tem Android não vai embora, que eu não acabei ainda. Para quem tem, a gente está quase, temos mais ainda 5 minutinhos. Para quem tem iPhone, então, sistema iOS, mesma questão. Tocou na imagem, ajusta o foco. Se eu segurar, tocar na imagem, na tela e segurar, ele vai travar o foco. E aí eu posso deslizar o dedo para cima ou para baixo, deixando mais claridade ou menos claridade. Muito cuidado para não deixar a foto muito estourada, aquele muito brancão que também não, ele estraga a foto. Mas tem algumas configurações que são diferentes do Android. Até legal para quem tem Android, para quem tem iPhone, ver assim, será que eu quero trocar de celular? Será que vai valer a pena? Será que não? Olha só, no iPhone, então eu tenho aí a opção de ajustes manuais, clico naquele ícone, coloquei ele em destaque, vocês também vão ter acesso, lembrando, pessoal, para quem entrou depois, acesso a todo esse conteúdo através dos links que vocês têm aí nas plataformas que vocês estão assistindo, e também, se tiver um QR Code aí próximo de vocês, pode focar no QR Code, vocês terão acesso, mais o link, certeza que está aí em todas as plataformas, e baixar o e-book que tem toda essa informação, tá bom? Então, ajustes manuais. Primeiro, exposição. Aqui no iPhone, nós então fazemos o ajuste de exposição. Na setinha roxa,
é onde eu escolho qual é o controle que eu vou mudar, e na setinha azul, para mostrar que você vai correr, deslizar para a esquerda ou deslizar para a direita, e vai deixar essa exposição maior ou exposição menor. Essa exposição equivale ao tempo de exposição, ou seja, eu vou deixar mais claridade ou menos claridade. Deixo uma foto mais clara ou menos. A próxima, ele entra ali as sombras, né? Em inglês está ali shadows. As sombras, então eu vou diminuir um pouco a sombra. Lembra que a gente viu lá no comecinho, falando sobre luz, a luz difusa com softbox? Aqui ele já dá um efeito nessa sombra para dar uma diminuída. Então a sombra fica um pouquinho mais atenuada nessa opção. Na próxima opção, que é contraste, então é a diferença, né? As cores entre sombra, entre cores, sombra, luzes. Então, o contraste eu faço um equilíbrio para deixar a foto mais intensa ou a foto mais lavada, né? Um pouco mais de cor, um pouco menos de cor. Mas ainda não é aquela questão do ajuste de saturação que a gente vai ver mais para frente. Então, contraste é isso. O próximo ponto preto. Pessoal, para quem tem iPhone, dica de ouro. Se vocês tirarem fotos, seja a foto que for, seja do churrasco, aniversário, do produto, que é o que a gente está falando, mas essas técnicas vocês sabem que servem para foto, serve para selfie, serve para um monte de coisa. Olha só, o ponto preto, pessoal, é um fator que eu adoro. Não tem foto que você não faça essa edição que não vai ficar show de bola. Quando você, o que ele faz? Quando você desliza, escolhe a opção de configuração do ponto preto, você desliza para a esquerda ou para a direita, ele vai tomar como base o que é preto naquela imagem e vai deixar o preto mais preto. Então, ou seja, preto mais preto é complicado de explicar, né? Mas assim, às vezes aquela imagem na cena que está com a cor preta, com a coloração preta, às vezes está um pouco acinzentada, ou por conta de luz, ou por conta de sombra, ou por conta da captura da foto. O que ela vai fazer? Ela vai deixar esse preto mais preto, ou seja, aquele que está meio cinza, ou que está mais grafite, ela vai deixar mais escuro, e isso dá uma qualidade na foto incrível. Você pode ter certeza. Quem tiver iPhone aí faz o teste, mas não agora. Estou quase terminando, presta atenção que está acabando. Olha só. Aí a gente vai para a saturação. Saturação eu deixo então as cores mais intensas, percebe que dá diferença? Ficou mais intenso, verde mais verde, laranja mais laranja, e assim por diante, lembrando, não exagere. E por fim, a vinheta, que é o mesmo efeito da deixar mais escurinho toda a borda ou deixar mais clarinha toda a borda. Aqui nessa imagem não vai dar tanta diferença, mas no seu dia a dia vai dar muita diferença. Façam esses testes, pessoal, e depois, se lembrar, me marca, que eu quero ver, vai ser um prazer. Tudo bem? Olha a diferença do antes e depois aí, pessoal. Mesmo uma foto que na captura, ou seja, ela crua, não está tão assim, mas ficou show de bola depois com esses poucos passos de edição. E quando você aprende, toda foto pode receber edição, ela vai ficar show de bola, vai ficar muito legal. E aí, para a gente finalizar, estamos no nosso tempo, meio-dia, pessoal. E para quem está assistindo em outros horários, no momento que essa live estava acontecendo, e era ao vivo, agora era meio-dia. Eu trouxe alguns, como bônus aí, alguns apps para edição e montagem de layout, né? Não adianta só tirar uma boa foto, senão colocar, é importante colocar o teu logo, tua assinatura, de repente fazer uma composição de imagens, isso é muito legal, desde que, né, bem planejada. Eu trouxe algumas opções aí que muita gente pergunta, mas qual que você usa? O que você recomenda? Pessoal, eu vou dizer, existem várias opções, muitas opções. Eu tenho três que eu uso mais, que são práticos aí, né? Photogrid, Canva e Moldiv. São três apps. Pessoal, saibam, a gente não tem nenhum patrocínio para nada disso, só com a intenção de realmente ajudar o empresário que às vezes vai entrar numa Play Store, numa App Store e tem uma infinidade de ferramentas aí. Essas são muito práticas, são fáceis de utilizar. Se alguém aí que está assistindo a gente tem alguma sugestão, coloca aí nos comentários, que pode ajudar uma outra pessoa que de repente está querendo inovar, criar e colocar as suas fotos e seus produtos em destaque. Tá bom, pessoal? Finalizando aqui, agradeço a presença de vocês, espero que tenham tido uma ótima manhã, que possam utilizar essas técnicas aí nas atividades de vocês, que os negócios de vocês cada vez mais prosperem, que todos estejam bem, com saúde, e continuem acompanhando a nossa programação. A gente tem o período da tarde, tem a semana toda aí com o pessoal super especial, com conteúdos incríveis que foram feitos pensando em vocês, tá bom? Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.